Em 2019, a equipe do programa Shalom Brasil fez uma viagem para a Áustria. Vamos assistir o quarto episódio, que mostra a história de Theodor Herzl e o campo de concentração de Mauthausen. Um dos judeus mais importantes da história foi Theodor Herzl, o pai do sionismo. Nasceu em Budapeste, na Hungria, e desde os 10 anos já sentiu o antissemitismo. Em Salzburgo, entendemos como era a vida dele na Áustria, e chegou com a sua família em Viena em 1876. Se formou em Direito, mas dedicou a sua vida ao jornalismo e à dramaturgia. Foi presidente da Organização Sionista Mundial e encontramos a casa que ele viveu em Salzburgo, na Praça Mozart. Nela, uma placa dizendo: "Passei um dos melhores tempos da minha vida em Salzburgo, mas como judeu, nunca poderia ser juiz." No dia 3 de maio de 1904, morreu vítima de problemas cardíacos e foi enterrado no cemitério no bairro de Dublin, em Viena. Esse foi o local onde Theodor Herzl foi enterrado aqui em Viena. Depois de 45 anos, ele foi exumado e levado para Israel. Na virada do século XIX, não existia cemitério judaico em Viena, então muitos foram enterrados neste cemitério. A 2 horas de Viena, chegamos a Mauthausen, onde fica o maior campo de concentração da Áustria. Controlado pela Alemanha, foi construído a princípio como prisão para os inimigos políticos dos nazistas. E mais tarde, foi ampliado e tornou-se um dos maiores complexos de trabalho escravo da Europa. O campo de Mauthausen, certo, em 1938, foi construído por prisioneiros que vieram de Dachau, fora dos prisioneiros daqui. Dachau foi o primeiro campo de concentração do mundo, que foi feito em 1933. O campo foi construído por prisioneiros que trouxeram de Dachau para cá. Assim começou este campo aqui em Mauthausen, que também é um campo de extermínio, onde foram exterminados 65 mil pessoas. Na entrada do campo, os prisioneiros faziam fila na parede, onde foi chamado de Muro das Lamentações. Levados em seguida para uma sala, onde tiravam suas roupas, colocavam para ser queimadas e raspavam os cabelos. Tomavam banho e depois colocavam a roupa listrada. Todos recebiam um número e uma ordem dos soldados da SS, que a partir desse momento não teriam mais seus nomes, identidade e casas. Eram apenas números, sem qualquer origem. Uma curiosidade que ainda nos tempos de hoje, você pode perceber que tem suásticas pichadas pelo complexo. Em Mauthausen aconteceram as maiores e severas brutalidades contra os judeus. Andamos pelo que restou e percebemos que muitas coisas foram destruídas. Alojamentos desfeitos, onde mais de 2.000 pessoas ficavam exprimidas. Jorge, como que você se sente estando nesse local que é parecido nos campos que você nasceu? É muito semelhante a Dachau. As barracas são praticamente iguais. Lá tem ainda barracas remanescentes onde aparecem as camas, você pode ver as camas. E também o campo de chamada, que chamava pelo Platz em alemão, eles contavam os prisioneiros 3 vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez perto da hora depois do almoço e uma vez à noite, certo? E aqui era a mesma coisa. A história foi escrita, a história não mente, a história não pode ser jamais esquecida. Morriam de fome, frio e tiros, e pela câmara de gás, com capacidade para 120 pessoas. Era chamada de solução final ou banho da morte. O crematório começou a operar em 1940 e permaneceu em uso até a libertação dos campos. A escada da morte, onde os prisioneiros eram obrigados a subir com blocos de pedras de 50 quilos, exaustos e sem poder se alimentar, morriam pelo caminho. Se estima que 90.000 pessoas morreram nesse campo de concentração, ocupado a maioria por judeus com maior grau de cultura da alta sociedade. Essa sala lista o nome de todos os mortos nesse campo de concentração. Aqui é o sobrenome do meu avô, nascido em Lodz, na Polônia. Eu preciso verificar se isso realmente é da minha família.
e no dia 5 de maio de 1945, o campo de concentração de Mauthausen foi libertado pelas tropas americanas. Como que foi essa experiência, essa viagem aqui para a Áustria? Passar esses 4 dias aqui foi uma experiência enriquecedora. A gente podia andar nas ruas onde Theodor Herzl andou, onde Stefan Zweig andou, e é indescritível a gente vivenciar o que esse país pode oferecer para os judeus que vêm visitar aqui. Essa foi a nossa viagem para a Áustria. Aconteceu através de um convite do cônsul-geral da Áustria em São Paulo. Fala para mim um pouquinho de como que você pensou no roteiro. Então, eu pessoalmente já vivi em Viena, então conheço Salzburg, eu cresci perto de Salzburg. O Jacob, meu colega no consulado, conhece muito bem a comunidade judaica, ele faz parte da comunidade. E também falei de pessoas que conhecia, que eu já sabia que eram da comunidade, então aí a gente montou esse roteiro que eu achei que ia ser bem interessante. O que você espera depois dessa viagem? Olha, espero que a matéria linda que vocês estão fazendo, as várias matérias, vão dar um gosto para os espectadores de conhecer a Áustria. Muitos ainda não conheceram, acho que vale muito a pena. E vão descobrir a herança judaica, as ligações que nós temos. E espero que muita gente vai pegar o gosto de conhecer a Áustria.